Irmãos, que a gente ore então por esses motivos. Eu convido você nesse momento a fechar seus olhos e orarmos a Deus por irmãos e irmãs que estão nesses países tão fechados e sofrendo tantos tipos de perseguição, simplesmente porque um dia resolveram e foram movidos pelo Espírito de Deus a crerem neste Evangelho, e por isso são perseguidos. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Pai, e ouvimos essas informações, e ouvimos, Pai, de irmãos e irmãs que nós não conhecemos, mas estamos ligados a eles pelo sangue de Jesus Cristo, que nos resgatou e também alcançou a todos estes que estão em lugares de risco e lugares, Pai, onde crer no Senhor é um crime, é motivo de morte, e nós clamamos, Pai, como nós ouvimos aqui, para que o Senhor intervenha na vida dos perseguidores, para que tenham um encontro real com Jesus. Fortaleça a Tua igreja nesses locais, igrejas que têm que se esconder, pessoas que não podem divulgar publicamente a sua fé. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero convidar a igreja para nós abrirmos a Bíblia em Lucas. As crianças que agora têm o seu momento de culto, o culto infantil. Então eu peço às irmãs, aos irmãos que vão cuidar dessas crianças, até 6 anos, as crianças podem ir, tá? Então, ali atrás já está tudo preparado para vocês. Que Deus abençoe a vida das nossas crianças. Os pais podem ficar descansados, as nossas irmãs ali cuidarão muito bem e ensinarão a palavra de Deus de acordo com a capacidade delas de entendimento. E eu convido a igreja a abrir em Lucas capítulo 14 e vamos ler aqui os versículos de 1 ao 7. Do 7 ao 14. Lucas 14, versículos de 7 ao 14. Eu peço a você, eu peço aos nossos adolescentes, às nossas crianças, para que, se porventura, eu sei que vocês não estão aí com celular, mas se porventura estiver, desliga ele um pouquinho, ele vai ficar com um pouquinho de saudade de você, mas logo você vai se encontrar com ele de novo, tá bom? Para que a gente se concentre de fato aqui na palavra de Deus. Se possível, não saia do seu lugar, a não ser algumas necessidades que nós entendemos perfeitamente. Capítulo 14, versículo 7 em diante, a Bíblia diz assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Pois disse também ao que eu havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos,
para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejais recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Amém. Meus irmãos, todos nós gostamos de ser convidados para um delicioso jantar. Todos nós gostamos de ser convidados para uma festa, principalmente quando nós somos convidados por pessoas que nós amamos, que nós gostamos, que nós consideramos. É sempre prazeroso uma festa. Comidas diferentes, comidas que a gente não come todos os dias, comidas saborosas, pessoas amigas, alegria, descontração e tudo mais. Aquele ambiente de festa é sempre um ambiente desejado. Nós gostamos de estar num local de festa com tudo aquilo que nós gostamos de comer e gostamos de fazer. Quando a gente vê esse texto bíblico, Jesus havia sido convidado para um banquete assim. Capítulo 14, versículo 1, a Bíblia diz assim: aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. E no versículo 7 também diz: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Ou seja, Jesus havia sido convidado para um jantar especial, para um banquete na casa de um homem rico, na casa de um homem importante. E enquanto Jesus observava os convidados e aquelas pessoas preocupadas com as suas roupas, com as pompas, as pessoas preocupadas aonde se sentariam, Jesus está observando. Mas Jesus não é o observador de roupas, Jesus não é o observador de pompas. Na verdade, ao observar os convidados, Jesus está preocupado com a situação espiritual daquelas pessoas. Aquele fariseu importante, aquele homem rico, ele havia convidado pessoas importantes, e este jantar importante, de alguma forma, Jesus estava inserido ali, porque ele havia sido convidado. E a preocupação de Jesus estava a respeito da alma daqueles homens. E então Jesus se utiliza desse ambiente que nós vimos aqui, o ambiente de festa, e ele começa a introduzir um assunto, ele começa a puxar conversa, como a gente costuma dizer, àquela mesa de jantar, aqueles que estavam ali. E Jesus então começa a puxar um assunto a respeito de um banquete, mas na verdade Jesus está introduzindo um assunto ali a respeito de um banquete espiritual, de um banquete celestial. E os judeus conheciam muito bem a respeito de banquete celestial, porque em toda a literatura do Antigo Testamento, os judeus ali que eram mestres da lei, eram fariseus versados nas escrituras, homens conhecedores, eles sabiam do que Jesus estava falando, o banquete espiritual, o banquete celestial. E aqueles homens achavam então que sabiam tudo sobre isso, e que na verdade os seus lugares neste banquete celestial já estava garantido. Afinal de contas, eles eram gente de fé, religiosos, judeus, homens importantes, uma nação orgulhosa, pessoas que eram descendentes de Abraão. Certamente os seus lugares estavam garantidos em redor daquela mesa celestial. Mas Jesus começa a surpreendê-los aqui, e Jesus começa a fazer algumas declarações surpreendentes a respeito deste banquete celestial. E eu quero meditar aqui rapidamente nesta noite a respeito do banquete da graça. Esse é o tema que Jesus está abordando aqui para nós. Existe um banquete no céu.
Existe um banquete que é chamado banquete da graça. E este banquete da graça, então, é um banquete preparado pelo próprio Deus. E a este banquete da graça que Jesus começa a se referir agora. E o banquete da graça, Jesus começa a dizer que aqueles que foram convidados para este banquete, eles são estimulados à humildade. Veja aí a partir do versículo 8, Jesus começa a dizer que não é você e não sou eu que escolhe o seu lugar na festa, mas o lugar na festa, neste banquete espiritual, é Deus que escolhe os seus próprios convidados, Deus que escolhe o lugar que você estará. E nós humildemente então podemos dizer: Senhor, pela tua graça eu fui escolhido. Mas ao olharmos aqui, Jesus começa a propor uma parábola. No versículo de número 7 ele diz assim: quando você for convidado para um casamento, e aí Jesus dá algumas orientações, e ele fala assim: não procure o primeiro lugar, porque se chegar um convidado que é mais importante que você, o dono da festa vai dizer para você: olha amigo, por gentileza, se sente lá mais ao fundo, porque aqui está reservado para esta pessoa. E então Jesus orienta, porque você será envergonhado se isso acontecer. Então ele diz: quando você for convidado para uma festa, vai lá, senta no último lugar. Isso não é válido na igreja, viu? Na igreja os últimos não serão os primeiros não, tá? Então é só lá, Jesus está falando do casamento. E ele fala assim: agora se você sentar no último lugar, vai chegar o dono da festa e falar: meu amigo, você está muito longe, vem mais para frente. E lembrando que naquela época os lugares eram importantes, porque quanto mais próximo do dono da casa você se sentava, mais importante você era, porque demonstrava o seu grau de intimidade com aquela pessoa importante. Então os primeiros lugares eram lugares disputados de fato. Quando a gente vai num casamento, você é convidado para ir a um casamento, nós também temos um costume semelhante. Na festa de casamento ali, as pessoas organizam as mesas, e os noivos então têm a sua mesa, e próximos aos noivos são as pessoas que são mais chegadas àqueles noivos. É o pai, a mãe, os parentes, os padrinhos. Então vai nesse grau de proximidade, nessas mesas, próximos àquela pessoa, demonstrando então este grau de ligação. E aí então as demais mesas são para os convidados, os demais convidados. Então Jesus, meus irmãos, ele não está falando apenas, se a gente for dizer aqui que Jesus está dizendo apenas como se comportar numa festa, se Jesus está dando apenas instruções para você e para mim, quando a gente for participar de uma festa, a gente então use essas etiquetas, esse bom senso, essa educação, então nós estaremos empobrecendo demais a mensagem poderosa desse texto bíblico. Mas não é a respeito de etiquetas de festas e comportamentos em festas que Jesus quer enfatizar aqui. Jesus está falando a respeito de um grande banquete. Jesus está falando a respeito do banquete da graça de Deus. E aqui Jesus, na verdade, ele está mostrando a esses fariseus, esses mestres da lei, de que em seu coração está faltando a humildade. Porque esses homens que se achavam tão importantes diante daquela sociedade, e também se achavam tão dignos diante de Deus, Jesus está dizendo a eles que o direito de estar próximo a Deus, de se declarar íntimos de Deus, o direito que eles achavam que tinha o monopólio de Deus, de que está em intimidade completa com Deus, não é eles que podem declarar isto, mas é o dono da festa. No caso, esses homens que se sentiam tão seguros, tão certos do favor de Deus na vida deles, Jesus está jogando um balde de água fria
como a gente costuma dizer, nas suas pretensões. E dizendo, olha, não são vocês que escolhem a sua relação com Deus. Não são vocês que declaram que Deus é favorável a vocês. Não é a sua nacionalidade. Não é nada disto. Mas é o dono da festa que diz quem sentará mais próximo a Ele. É o dono da festa que diz quem participará do banquete. E Jesus então começa a mostrar isto, a evidenciar isto. E Jesus usa aqui o termo do banquete para se referir então a um banquete escatológico no último dia, quando todas as coisas então se findarem. O apóstolo Paulo, meus irmãos, reconheceu esse estado de humilhação e de pecadores que nós somos diante de Deus. O apóstolo Paulo reconheceu que nós não somos merecedores de participar do banquete da graça, como os judeus pretendiam. Eles se achavam. E lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo se expressa aqui com sinceridade diante de Deus. E ele diz assim: fiel é a palavra, 1 Timóteo 1,15, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Certamente, antes da sua conversão, se o apóstolo Paulo estivesse naquele banquete também, que Jesus estava, ele faria coro com os demais fariseus, e se achando tão importante e tão no direito de serem considerados em primeiro lugar neste banquete celestial. Mas aqui ele reconhece, após a sua conversão, de que o Senhor Jesus veio salvar os pecadores, e ele fala: eu sou o principal. Eu sou o principal. Eu não mereço. Eu não mereço estar neste banquete. E mesmo que, estando neste banquete, eu não mereço tomar os primeiros lugares, eu mereço tomar os últimos lugares, porque eu sou o principal dos pecadores. A primeira lição que Jesus nos dá aqui a respeito do banquete da graça é que aqueles que participam deste banquete, que foram convidados para ele, são pessoas que demonstram humildade no seu coração, que reconhecem que são pecadores e não são merecedores da graça, do convite que foi estendido a eles. E o banquete da graça, meus irmãos, nós aprendemos aqui também que ele deve ser compartilhado. Se você olhar no versículo 12 em diante, até o versículo 11, nós vemos aqui, Jesus falando: olha, se você for convidado, tome o último lugar. Ele está falando muito mais do que etiquetas de festa. Ele está falando a respeito de como deve ser um coração na presença de Deus, que é o dono do banquete. Um coração humilde. Mas a partir do versículo 12 nós temos uma outra lição. E ele fala que o banquete da graça é algo que tem que ser compartilhado. A partir do versículo 12 ele disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar. Então primeiro ele fala para os convidados, agora ele fala para o dono da festa: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles por sua vez te convidem e sejais recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Jesus não proíbe aqui, meus irmãos, que você dê uma festa e convide os seus amigos e parentes. Não é essa a questão. Mas Jesus proíbe 3 coisas evidentes aqui. Evidentes. A primeira, ele nos proíbe esbanjar comida. Isso é muito evidente, distribuindo só para quem já tem a comida para comer.
daqueles que podem se alimentar por conta própria, né? Em contrapartida àqueles que não têm nada. Esse é um ensinamento do texto evidente. Depois Jesus também, ele proíbe aqui que a gente classifique o amor em oferecer alguma coisa para alguém que a gente sabe que vai nos retribuir. Então, é aquela questão, né? Que nós amamos e somos simpáticos para pessoas que vão nos amar de volta e ser simpáticos para conosco. Então, apenas uma retribuição de favores. Eu te dou para que você me devolva em ocasião oportuna, né? E às vezes a gente age até mesmo como um banqueiro, né? A gente dá, mas quer de volta com juros. Então Jesus proíbe isso também. E uma terceira coisa aqui que Jesus nos proíbe é que a nossa motivação seja sempre o retorno. A nossa motivação não seja o amor ao outro puramente, mas o retorno de alguma coisa. Bom, se Jesus, na primeira parte, ele não está querendo apenas nos dar etiquetas de como se comportar numa festa, nessa segunda parte, Jesus também não está querendo apenas te dar instruções de como você deve organizar uma festa. Olha, quando você for organizar uma festa, então você faz assim, você convida esse tipo de gente, você convida aquele tipo de gente. Será que é só isso? Só isso que Jesus pretende aqui falar conosco? Mas, meus irmãos, Jesus não está falando apenas a respeito disto, mas o contexto aqui é do banquete espiritual, e o que Jesus está dizendo para nós, que o banquete da graça, na qual você está incluído, se um dia você então recebeu a mensagem do Evangelho, o convite da graça, e você então aceitou pela graça, foi movido por Cristo a isto, o seu coração foi constrangido, convencido deste grande amor, e você está neste banquete da graça, reconhecendo que você não é merecedor, com o coração humilde diante de Deus, de que você não é digno nem de ocupar os últimos lugares. Então Jesus está dizendo para você: partilhe, compartilhe. E Ele está dizendo para nós: o compartilhar o Evangelho não se resume apenas ao compartilhar um com o outro, apenas para aqueles que já estão de posse deste Evangelho pela graça de Jesus. Mas o compartilhar o Evangelho, como esse texto diz, assim como Jesus instrui ali, num primeiro momento, compartilhar jantares, é para aqueles que não têm. E ele dá a figura para nós aqui no versículo 13, dizendo assim: antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Ele está dizendo: não fique para você, há pessoas que de fato necessitam deste Evangelho, deste banquete da graça. Meus irmãos, a graça de Deus, ela não pode ser uma moeda de troca. Eu te abençoo para que você me abençoe. Ela não pode ser movida por interesse próprios, por interesse nossos. O banquete não pertence a uma nação. Israel achava que o banquete de Deus pertencia a eles, e só entre eles poderia ser compartilhado. Há pessoas que, infelizmente, há denominações até que acham que o Evangelho é uma prerrogativa daquele grupo, é daquela denominação, e não do Senhor. Sempre quando nós vamos servir a ceia do Senhor, essa representação também do banquete de Deus, nós fazemos questão de dizer: esta não é a mesa da igreja, esta é a mesa de quem? Do Senhor. Ela é a mesa
do Senhor. Nós não somos donos do banquete de Deus. Nós somos convidados. Convidados. E que recebemos este convite não como alguém que é merecedor, mas como o pobre, o aleijado, o cego e o coxo, que jamais poderiam dar banquetes e jamais seriam convidados para banquetes. Então nós somos estes. E assim nós também compartilhamos o Evangelho, que não pertence a uma nação, que não pertence a um grupo religioso, que não pertence a pessoas, mas a nossa atitude deve ser, lá em 2 Reis, capítulo 7, nós temos a história de alguns leprosos, e nossa atitude deve ser como esses leprosos. Por quê? Porque lá em 2 Reis, capítulo 7, fala que, certa ocasião, os sírios cercaram a cidade de Samaria, e a cidade de Samaria não entrava e nem saía ninguém, e o cerco foi tão cruel e tão feroz, que a fome começou a dominar dentro daquela cidade, e pessoas fizeram então coisas absurdas pela fome. Vocês podem ler lá depois de 2 Reis, capítulo 7, e então alguns leprosos, que eram os únicos que podiam entrar e sair da cidade, porque ninguém se importava com eles. Ninguém se importava com eles, eram leprosos. Então ninguém nem queria chegar perto dos leprosos. E um diz para o outro: olha, há fome em Samaria. Se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Vamos para o acampamento dos sírios. Se morrermos, morremos. Mas vamos até lá. E Deus já estava movendo o coração desses homens. E Deus havia então colocado um medo no coração dos sírios, de tal forma que os sírios, apavorados, largaram o acampamento para trás, com a comida ainda cozinhando no fogo, e com tudo, largaram tudo e fugiram apavorados. E quando os leprosos chegaram ao acampamento e viram tudo abandonado, comida, roupas, ouro, e eles então comeram até se fartar, vestiram e pegaram ouro e coisas preciosas. Mas um disse para o outro: olha, nós temos que avisar lá, porque se nós nos calarmos, nós seremos culpados, nós não seremos inocentes. E eles correm a Samaria e avisam do banquete farto que havia sido deixado então para aquele povo. Irmãos, e nós podemos nos ver nesta mesma atitude. Lá no capítulo 7, versículos 9 e 10, nós lemos o seguinte: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Meus irmãos, aqueles homens poderiam partilhar o banquete entre si somente, mas eles dizem uma frase importante: se nós fizermos isto, nós seremos culpados. E o que Jesus está dizendo neste texto, ele cria eco com essa passagem do Antigo Testamento e com muitas outras, de que o banquete da graça, ele não é prerrogativa de um povo. O banquete da graça não deve ser apenas distribuído entre os que estão fartos, mas o banquete da graça é estendido por nós para aqueles que nada têm, no sentido espiritual da palavra, que é o sentido mais profundo desse texto, quando Jesus está lidando com aqueles homens. O banquete da graça deve ser compartilhado, deve ser anunciado. E a partir do versículo 15,
ele começa a dizer que o banquete da graça, ele alcança a todos. Então, quando o versículo 15 diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Os judeus que estavam com Jesus não entenderam. Não entenderam. E Jesus então começa a falar de forma mais explícita. Eles não entenderam que Jesus não estava falando apenas de etiqueta na festa. Eles não entenderam que Jesus estava se referindo a eles. Olha, vocês estão procurando o primeiro lugar, vocês estão se achando o dono da festa. Vocês estão criando uma intimidade com Deus que não existe. É fantasiosa. É fantasiosa. E quantos de nós, muitas vezes, queremos criar uma intimidade com Deus que é fantasiosa? Queremos tomar primeiros lugares quando nós temos que verificar se estamos pelo menos nos últimos, se pelo menos fomos convidados para a festa. E é isso que Jesus quis deixar claro para aqueles judeus. Verifiquem primeiro se vocês foram convidados para a festa, antes de pensar em lugares. E Jesus não está falando para eles a quem eles devem apenas convidar ou deixar de convidar, mas é para eles, dizendo para eles diretamente: olha, vocês estão trocando convite entre vocês como se a festa fosse de vocês. Estão deixando outros de fora. A festa é para eles. E vocês são eles também. Aleijados, coxos, cegos e tudo mais. A partir do versículo 15, eles não entenderam ainda, e eles estão dizendo assim: que possamos ser contados entre esses justos, que nós que não temos manchas e somos dignos de nos assentarmos neste grande banquete. E eles, quando falam bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus de Deus, eles estão se referindo a si mesmos. Eles estão dizendo: olha como nós somos felizes, olha como nós somos bem-aventurados, porque nós participamos do banquete no céu. E Jesus começa a contar uma outra história, e ele começa a partir do versículo 16, olha, um homem deu uma festa, e ele convidou muitos para esta festa. E chegado no momento então, porque os judeus faziam os convites de forma dupla. Primeiro eles iam lá e falavam: olha, eu vou dar uma festa. O servo ia lá: meu senhor vai dar uma festa e está convidando você. E as pessoas diziam: pode contar comigo, eu vou. Então, quando todos os convites eram dados, o dono começava a preparar a festa. Então, eu tenho tantos convidados e matarei tantos animais para que supra esses convidados. Então o texto diz: quando estava tudo preparado, os animais abatidos, a carne no fogo, e tudo estava preparado, ele fala para o servo: vai lá e avisa que tudo está preparado, venham para o banquete. E o servo vai, e ele chega no primeiro e diz: olha, está tudo preparado. E o primeiro, que já havia confirmado a sua presença, diz: comprei um campo, preciso ir ver e não posso ir. E no segundo, o servo diz: está tudo preparado. Ele diz: olha, eu comprei 5 juntas de boi, tenho que experimentá-la, eu não posso ir. E no terceiro, o servo chega e diz: está tudo preparado, vamos ao banquete. E ele diz: eu me casei e eu não posso ir. E cada um então foi se desculpando por sua vez. E o texto bíblico diz que o servo volta, e aqui no versículo de número 21, capítulo 14, 21, as escrituras dizem: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade
e traze para que os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, novamente está esse grupo aqui. Ou seja, o que Jesus está dizendo para aqueles judeus era: vocês acham, vocês supõem, por serem descendentes de Abraão, por serem da nação de Israel, e podemos aplicar nos dias de hoje, né? Você supõe por ser filho de crente, você supõe por ser membro da igreja ou de tal igreja, você supõe por ser uma pessoa dizimista, você supõe por ser uma pessoa importante na sua igreja, que a festa não vai acontecer sem você. E o que Jesus está dizendo àqueles judeus que tentaram boicotar a festa, que tentaram prejudicar o dono da festa, e disseram com as desculpas mais esfarrapadas possíveis, dizer: nós não podemos ir por conta disto, ou seja, isto que eu estou fazendo, isto que eu vou fazer, é mais importante do que este banquete. E quantas vezes, meus irmãos, de uma forma ou de outra, nós podemos ver que pessoas, elas agem assim, de que tudo na sua vida é mais importante do que o chamado da graça, do que o banquete celestial. Então aqueles homens disseram: nós não participaremos, e a festa não será a mesma sem nós. O plano de Deus era outro. João capítulo 1, versículos 11 e 12, a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus achavam que a festa não aconteceria sem eles. E Jesus, nessa história, está dizendo: olha, o que vocês rejeitaram, na parábola aqui do dono da festa, ele diz para o seu servo: sai na cidade, busca os pobres, busca os aleijados, busca os cegos, busca os coxos. Pobres não dão banquetes, eles não têm dinheiro para dar banquete. Aleijados não experimentam juntas de boi, porque eles são aleijados. Naquela época, os coxos, os mutilados, não se casavam, e os cegos não iam ver campos, porque eram cegos. Ou seja, para esses o convite é da graça, o convite é inesperado, o convite é irrecusável. Eles estarão lá, eles vão. E o texto continua no versículo 22 dizendo: depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Eu acho essa palavra maravilhosa, meus irmãos. Ainda há lugar. Os convidados originais recusaram. Jesus veio, e é isso que Jesus está falando naquela festa: eu vim para vocês. Mas eles disseram: eu não quero comer essa ceia com um Messias que come com pecadores. Eu não quero comer, os judeus deixavam isso claro para Jesus, comer com um Messias que se importa com prostitutas. Eu não quero comer com um Messias que anda com gente que nós desprezamos. Se é para comer essa ceia com esse Messias, eu não quero. E quantos têm recusado a Jesus nos dias de hoje, com uma desculpa ou outra, mas participam do banquete deste mundo, participam do banquete das trevas, do pecado, e dizem não para o banquete da graça. Ainda há lugar, diz o texto, ainda há lugar, e essa palavra ainda ressoa nos dias de hoje. E o Senhor responde: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa.
Enquanto os rejeitados da cidade tomariam o lugar dos importantes da cidade, o Senhor ainda diz: sai da cidade, vai para fora da cidade, busca os estrangeiros, busca os peregrinos, aqueles que estão, os andarilhos, porque eu quero que a minha casa fique cheia. E aqui a palavra obrigar. É interessante que lá em Lucas capítulo 24, essa palavra também aparece ali no versículo 28 e 29, quando Jesus está descendo o caminho de Emaús com duas pessoas, e Jesus vai conversando, e quando eles estão chegando, eles percebem que é o Senhor Jesus. E quando percebem que é o Senhor Jesus que está caminhando com eles, eles dizem: Senhor, fica conosco, fica conosco. E a palavra aparece ali, porque a palavra obrigar não é a palavra forçar, mas é a palavra constranger. Ou seja, a pessoa então ela é convencida de que aquilo que você está oferecendo é verdade. Irmãos, para pensar um pouco naquela situação do primeiro século. Um andarilho, um estrangeiro, e alguém, um servo de um senhor importante, chega para esse andarilho e diz: olha, tem um banquete esperando você, você está convidado. Ele acharia que era piada, uma pegadinha, né? Como a gente diz nos dias de hoje: onde está a câmera, né? Aonde está a câmera escondida? Porque isso deve ser piada. Mas era verdade, ele precisava ser convencido desta verdade. E nós somos convencidos desta verdade. Nós somos nós somos os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, os andarilhos, os peregrinos, os estrangeiros, de que jamais seríamos parte de um banquete dessa natureza. Mas o Senhor nos constrangeu, o Senhor nos convenceu, o Senhor, pela sua graça e pelo seu Espírito, trabalhou o nosso coração dizendo: é verdade. Lá no Salmo 126, a Bíblia diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E isso é uma realidade. A graça de Deus de tal forma nos constrange, ela de tal forma nos pega, ela é tão extraordinária, e nós somos tão indignos, que nós precisamos ser convencidos de que é verdadeira. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele conclui aqui, quando Ele diz no versículo 23, olha, sai para o caminho, até que a minha casa fique cheia. E no versículo 24, Ele diz: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Naquela época tinha um costume que é parecido com hoje, nos nossos dias. Quando você é convidado para um aniversário, para um banquete, uma festa, um jantar, enfim, e de repente alguém da sua família não pode ir, e o dono da festa, no final da festa, faz aquelas famosas marmitinhas, né? As famosas marmitinhas. Então lá coloca um salgadinho, leva lá para fulana, né? Não pôde vir, então leva lá para ela, né? Não é assim, a gente faz desse jeito. O pessoal lá naquela época também fazia isso, né? Eles faziam essas famosas marmitinhas. Então quando alguém não podia ir para a festa, por uma razão justa, o dono da casa separava lá um pedaço, um pouco do banquete, e enviava para a pessoa. Enviava para que ela experimentasse pelo menos do banquete. Nós fazemos isso também lá nos dias de hoje, né? E Jesus está dizendo aqui: eu vos declaro, versículo 24, que nenhum daqueles homens que foram convidados, eles vão receber marmitinha, eles não vão provar, porque o meu banquete, para participar dele, tem que estar no banquete. Irmãos, e isso fala muito ao nosso coração, porque o convite da graça
não é um convite estendido indefinitivamente. O convite da graça, aqueles que acham que sempre haverá lugares na mesa, como o texto diz aqui, né? E ainda há lugar, e aqueles que acham que sempre haverá lugares na mesa, assim como aqueles judeus, eles vão sofrer um choque. Aqueles que acham que pode viver, mesmo não participando desta mesa diretamente, pode usufruir dela indiretamente, serão decepcionados. Aqueles que acham que podem estar na igreja, podem se declarar cristãos, crentes, mas flertar com este mundo, namorar com este mundo, viver neste mundo de forma pecaminosa, levarão um choque terrível, porque Jesus diz que esses não provarão da ceia. Você que tem ouvido a mensagem do Evangelho, talvez por ter sido criado na igreja, ou por estar muitos anos na igreja, e tem sido convidado constantemente, eu quero dizer para você nesta noite, que não seja mais uma vez um convite, que caia num coração pronto para as desculpas. Assim como aqueles homens, comprei um campo, comprei 5 juntas de boi, me casei, as desculpas mais esfarrapadas para não participarem deste banquete. Ainda há lugar, mas esses lugares não estarão lá indefinitivamente. Chegará um momento, ou que pela nossa morte, ou que pela vinda de Jesus, todas as oportunidades cessarão. Então não brinque, seja urgente na sua decisão. A palavra de Deus diz que o ser humano, por causa da queda, todos nós passamos a condição de pecadores. A palavra de Deus diz em Romanos 3, que não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Que o Senhor Jesus, sendo Deus, e antes da fundação do mundo, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus então já tinha como propósito se fazer homem e morrer pelos nossos pecados, para que pela graça nós fôssemos salvos, meus irmãos. A morte de Jesus não foi em vão. E nesta noite, mais uma vez, a partir desse texto, o Senhor fala do convite da graça. E que ele não seja muito tarde para algumas pessoas que talvez nesta noite está aqui, que tem ouvido a palavra, mas que por um motivo e por outro motivo tem dito: agora não, ainda não, quem sabe depois. Cuidado, ainda há lugar, mas esses lugares não estarão aqui indefinitivamente. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, só o Senhor, Pai, é poderoso para nos convencer da preciosidade deste banquete estendido, Pai, a nós. Só a Tua graça, Pai, é que nos faz entender o quanto nós somos dependentes, pecadores, miseráveis na Tua presença. Senhor, que a Tua igreja, Teu povo, que já teve um encontro com o Senhor Jesus, que já ouviu desta mensagem, deste convite, e está nesta ceia, neste banquete, não tenha o seu coração orgulhoso,
Não seja, Pai, negligente em anunciar a outros a respeito deste convite. E aqueles, Pai, que têm adiado esta decisão, ó Pai, que nesta noite o Senhor os constranja, os convença pelo Espírito do Senhor. Que ninguém saia daqui, Pai, não sabendo como será a sua alma, a sua eternidade. Ó Senhor, não nos deixe, Pai, que nenhum de nós corra este perigo eterno de perder, Pai, a oportunidade de responder ao Teu convite da graça. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós sabemos que nós não podemos responder sozinhos. Sabemos, Pai, que Seu Espírito Santo não nos constranger, como diz no texto, nos convencer, nós realmente não podemos entender e não podemos aceitar. Tenha misericórdia, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.